Vai pedindo para Deus refrigerar a alma. Refrigera, Senhor, a minha alma. O Senhor vai derramar paz e prosperidade hoje sobre você e a sua casa. Vai derramar alegria em nome de Jesus. Comece a abrir o seu coração. Comece a pedir, a buscar. O reino dos céus é tomado à força. Com força, com perseverança. Peça com todo o seu coração. Vai compartilhando com os amigos, com os familiares. Nos ajude a abençoar mais uma casa, mais uma família. E vamos adorando com Leia Mendonça. Eu e a minha casa. Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Vai ser poderosa a palavra. A palavra de Deus vai te alcançar e vai abençoar a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que música linda. Deus é fiel. O tema da mensagem de hoje é refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, abençoa a minha alma. Que louvor lindo, que louvor abençoado. Deus te abençoe, Sueli, João. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós teremos um momento muito importante. Nós vamos falar sobre alma, sobre refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Sabe, é importante nós entendermos que o momento não é fácil. Em Salmos 23:3, um dos salmos mais conhecidos. O livro de Salmos é um livro muito conhecido e o Salmo 23 é um dos mais conhecidos. E é um dos mais conhecidos porque ministra ao nosso coração. Porque traz paz e esperança ao nosso coração. E em Salmos 23:3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É muito importante nós entendermos que o momento é importante, que o momento é delicado, que é praticamente uma terceira guerra mundial, uma pandemia. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Deus te abençoe, Iraci. E nesse momento, sabe, o Salmo 91, que também é um salmo muito conhecido, é um salmo muito forte e poderoso. Eu quero terminar a transmissão de hoje colocando esse salmo, só que em forma de cântico. O Fernandinho cantando, 1000 cairão. E o Salmo 91, ele é muito forte porque ele fala: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante, porque todos nós estamos nos cuidando, todos nós estamos nos protegendo, estamos de quarentena, estamos começando a deixar a quarentena, começando a sair de casa e começando a voltar ao novo normal. Porque nunca mais o mundo será o mesmo. E as pessoas dizem: pastor, quando é que as coisas vão voltar ao normal? Não, não vai voltar ao normal. Nós teremos um novo normal. Um novo normal. Um novo mundo. Um novo tempo. Nunca mais o mundo será o mesmo. E quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos para essa pandemia, e os números são surpreendentes, nós estamos nos cuidando, estamos nos protegendo, mantendo uma distância de 1,5 metro, 2 metros.
Não estamos mais nos cumprimentando, apertando a mão, abraçando. Nós temos que manter uma distância de 1,5 metro, 2 metros. Temos que usar máscara. Lavar sempre as mãos com água e sabão. E passar álcool em gel. Seguir todo o protocolo para sair de casa. E para poder entrar de novo em casa. E o Salmo 91, que é um salmo muito forte, muito poderoso, Andréia. Ele fala que 1.000 cairá de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Mas me fala uma coisa. Quem é a pessoa? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano que ao ver 1.000 cair de um lado, 10.000 do outro, e a alma não fica abatida? Quem é? Me diga, Elisângela, me diga, quem é que vê os números na televisão? Quem é que vê 1.000 caindo de um lado, 10.000 do outro? Quem é que vê quantas pessoas morreram na China, na Europa? Quantas vidas foram ceifadas nos Estados Unidos? E ainda estamos o Brasil vivendo essa pandemia. Conseguimos achatar o pico, mas estamos num momento delicado. Quem é que consegue ter paz? Quem é que consegue dormir em paz? Quem é que consegue ter paz, dormir em paz? Quem é que consegue ter uma alma tranquila em meio a tudo isso? Sabendo que muitas pessoas de idade, muitos anciões, muitos jovens, crianças, muitas pessoas estão morrendo. Quem é que consegue ficar calmo? Quem é que consegue ficar tranquilo? Quem é que não está ansioso, estressado, perturbado? Quem é que não está incomodado? Quem é que não está com insônia? Quem é que não está com a alma abatida? É muito difícil a situação. Sabe, o tema da mensagem de hoje é refrigera a minha alma. Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma. Eu tenho certeza que você precisa de um refrigério. Que você precisa de um refrigério. Que você precisa de paz. Que você precisa de um toque de Deus. Porque por mais que você possa dizer 1.000 caiu de um lado, 10.000 do outro. Salmo 91, 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 11.000 pessoas caem ao seu redor. 11.000 pessoas são mortas ao seu redor. E quem é que consegue continuar a vida desse jeito? Quem é que consegue sair de uma quarentena, sair de uma situação como essa, sair de uma situação de extrema tristeza, luto? Quem é que consegue sair de casa numa situação dessa? Quem é que consegue voltar a trabalhar? Quem é que consegue voltar ao normal depois disso? Quem é que consegue ver os números e o coração não dói? Sabe, quando nós olhamos o Salmo 91, ele é tão forte, ele é tão poderoso. É um salmo de livramento. É um salmo de proteção. Muitos mantêm a Bíblia em casa nesse salmo aberto. Muitos colocam uma folhinha na geladeira. Quantos não têm um quadro com o Salmo 91? Quantos não fazem a sua oração e a sua reza com o Salmo 91? Porque é um salmo forte, poderoso, de livramento, em que passamos pelo vale da sombra da morte, em que 1.000 cai de um lado, 10.000 à direita, e não somos atingidos. Mas quem é que não está sendo atingido nesse momento? Quem é que não está triste? Quem é que não está abatido? Quem é que não está em luto? Estamos de luto, o mundo está de luto. A alma se abate. Alguns passando fome, outros comendo demais.
por causa da crise, por causa da ansiedade. E não podemos esquecer, esses dias atrás, o Papa fazendo um pronunciamento, fazendo uma referência ao Brasil, chegamos a uma morte por minuto. Mas você sabia que antes do Covid-19, a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa tirava sua vida, uma pessoa cometia suicídio? A alma está abatida. O ser humano está tão angustiado, com a alma tão angustiada, com a alma abatida, que antes desta pandemia, já vivíamos uma pandemia terrível, que era a pandemia do suicídio. A cada 45 segundos no mundo, tinha um suicídio. Esses dias o Brasil chegou com o Covid-19, ter uma morte por minuto. O ser humano antes estava aflito, angustiado, essa vida louca, esse normal, que as pessoas querem voltar. Pastor, quando é que vai voltar o normal? Que normal é esse que você quer? Esse normal que nós tínhamos nos levou a essa pandemia, nos levou a uma sociedade, a uma humanidade doente, depressiva, suicida. Foi esse normal de antes que nos trouxe a essa situação. E nós não podemos querer voltar a este normal doentio. Nós temos que criar um novo normal, mais humano, mais inteligente, com mais sabedoria, com mais inteligência emocional, com mais amor, com mais paz. Com Deus, buscando a Deus. É isso que nós precisamos fazer, um novo normal. Sabe, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo a história de Noé, Noé passou por uma grande quarentena, construiu a arca, conforme a ordem de Deus, ele construiu a arca, entraram os animais, e Noé, com a sua família, entrou naquela arca. E diz que durante 40 dias choveu e a terra foi inundada e houve um dilúvio. E toda a vida e toda a carne foi morta. Porque o propósito de Deus é nos levar a viver no Espírito. E o dilúvio matou toda a carne, para que o ser humano começasse a viver no Espírito. Uma vida mais em Deus. Uma vida com mais amor, com mais paz, com mais prosperidade, amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo nos ama. O propósito do dilúvio foi matar a carne, para o ser humano viver e andar no Espírito. E a arca foi construída. Os animais entraram. O interessante é que os animais entraram, mas a humanidade não. E apenas Noé com a sua família entrou na arca. E diz que depois que eles entraram, Deus fechou a porta. E ninguém mais podia sair e nem entrar. Era uma quarentena forçada por Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha tia Marli. Deus te abençoe, tia. Uma quarentena forçada. Mas a palavra diz que foram 40 dias de chuva, de dilúvio. Mas os especialistas, os teólogos, dizem que ele ficou na arca com a sua família por mais de um ano. Alguns falam de 375 dias. Alguns falam de 120. Mas o dilúvio em si, a chuva, durou 40 dias. E inundou toda a terra. E matou toda a carne. Para que o homem pudesse começar a viver e a andar no Espírito. E o que acontece? Uma quarentena forçada. De 40 dias de chuva. E quase um ano, ou mais de um ano, dentro da arca. E quando eles saem, Noé venceu. Noé obedeceu. Noé creu, Noé confiou. Ele construiu, ele edificou a arca. E ele e a sua casa foram salvos.
Ele viu literalmente, ele viu 1.000 caírem de um lado e 10.000 à sua direita. Ele viu toda a carne ser morta. Ele viu a humanidade desaparecer. E ele sai da arca, levanta um altar, adora a Deus. Deus responde, Deus dá um sinal, Deus faz um pacto. E Noé com a sua família começam a povoar novamente, e a encher, e a crescer, se multiplicar, subjugar e dominar toda a terra. Mas em determinado momento a palavra diz, alguns versículos na frente, diz que Noé se embriagou, que ele se demorou no vinho, que os olhos ficaram vermelhos, que ele ficou bêbado, embriagado, que ele chegou a cair no chão, na sarjeta. Sabe, o calendário ali é um pouco diferente. Deus vem encurtando os dias e diz que os últimos dias serão encurtados. Mas ali nós vemos que o homem vivia muito, tinha muitos anos de vida comparado com hoje. Mas passado alguns versículos, depois dele ter vencido, depois dele ter sobrevivido, depois de ter adorado a Deus, ter feito um pacto com Deus, Deus ter abençoado e ele ter recomeçado a história da humanidade, ele se embriaga, ele cai na sarjeta. E nós podemos aqui pensar, nós podemos aqui refletir, o que fez Noé pecar, se embriagar, ao ponto de ficar caído no chão nu, passando vergonha, sendo uma vergonha para a família. Nós podemos dizer, não, é que antes do dilúvio, depois do dilúvio, o ambiente mudou, o suco de uva fermentou muito mais, e ele bebeu pouco, mas se embriagou. Nós podemos fazer aqui muitas reflexões, muitos pensamentos, é porque era um novo normal, era um novo tempo, tudo mudou, o ambiente mudou, com a quantidade de água e o dilúvio, a atmosfera mudou, as coisas mudaram, tudo mudou, e agora o suco de uva fermentava de uma forma diferente, e ele bebeu e se embriagou. Pode ser um dos pensamentos, ou ele simplesmente brigou com a mulher, sei lá, parece que ele não tinha sogra, parece que a sogra morreu no dilúvio, não sei, mas alguma coisa bateu a sua alma ao ponto dele beber, se embriagar e cair nu na rua, sendo motivo de piada, de vergonha. Os filhos envergonhados, um filho debochando. Nós podemos dizer, tudo mudou e o vinho fermentou e ele se embriagou. Nós podemos dizer, ele teve uma briga com a mulher, foi para o bar, encheu a cara, caiu no chão, caiu bêbado, sei lá. Ou podemos também dizer que quem é o homem que não precisa que a sua alma seja refrigerada? Ó alma minha, por que te abates? Por quê? Porque as coisas mudaram? Porque tudo é diferente? Porque a fermentação mudou? Porque eu tive um problema com a minha esposa, com um filho? Porque a minha alma está abatida? Refrigera a minha alma, Senhor. E não é, ele está com a alma e ele precisa de um refrigério para a alma. E ele acaba se embriagando. E eu fico aqui pensando, imaginando, puxa, será que, puxa vida, não é o suficiente sair vivo, vencer um dilúvio, vencer uma pandemia e dizer mais um dia de vida não é suficiente. Nós não vamos voltar ao normal de antes. Nós teremos um novo normal. A NASA tem mostrado que o ambiente mudou, que a atmosfera mudou, que os rios, que os animais mudaram. O ambiente mudou. Nós estamos mudando, tudo está mudando. Mas
Por que a alma ainda está abatida? Por que tanta ansiedade? Por que estamos comendo demais? Por que a glutonaria? Por que o estresse? Por que a insônia? Por que as brigas e contendas em casa aumentaram, os divórcios, a violência, o abuso aumentaram? Nós vencemos, estamos vencendo a cada dia essa pandemia, como Noé venceu o dilúvio a cada dia. Mas vencer a morte, vencer o dilúvio, vencer essa pandemia não é o suficiente. Ser livre da morte, passar pelo vale da sombra da morte, afeta a nossa alma. E nós não podemos simplesmente começar a sair de casa e voltar aos nossos afazeres. Tivemos aqui em Suzano ainda uma reunião com o prefeito aqui de Suzano, para começar a voltar ao normal e ao novo normal. E como será esse novo normal? E o que nós temos que fazer? Que orientação que temos que dar ao povo? E teremos um novo normal. Mas as coisas mudaram, as coisas estão mudando. O ambiente mudou, a atmosfera mudou. Os animais mudaram. A fermentação mudou. Nós estamos vencendo, sabe? Olha os números. E Deus te deu o privilégio de viver mais um dia, mais um ano. Estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas a alma está cansada, a alma está abatida. Refrigera a minha alma. Não é, como eu disse, pode ter sido a mudança e a fermentação, pode ter sido uma briga com a esposa, uma briga com o filho, pode ter sido uma frustração, pode ter sido um descuido, tropeçou e caiu. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas eu comigo mesmo, eu fico pensando, pode ser tudo isso, mas quem é que depois de um dilúvio consegue viver bem? Quem é que depois de uma pandemia como essa que estamos vivendo pode viver bem? Se o Senhor não trouxer um refrigério à alma, ele cai embriagado, nu. Você sabe que um filho debocha. O princípio de honrar pai e mãe, é muito importante. E sabe o que essa pandemia diz? Que os de idade estão morrendo. Que eles estão vulneráveis. Vem uma pandemia para dizer que os pais, que os avós, que os de idade precisam de cuidado, precisam de amor, precisam de proteção. O coração do pai precisa se voltar ao coração do filho, e o coração do filho voltar-se ao coração do pai. Como termina o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, dizendo, para que eu venha e a terra não seja ferida, o coração do pai precisa se converter ao coração do filho, e o coração do filho ao coração do pai, e o coração dos filhos se converter ao coração de Deus, para que não tenha maldição sobre a terra. E assim termina o Antigo Testamento, e fica Deus 400 anos sem falar com a humanidade, e depois de 400 anos, João Batista, a voz que clama no deserto, começa a anunciar a vinda do reino, e começa a anunciar o Cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo. Essa pandemia não está mostrando isso para você? Que os pais, que os avós precisam de proteção? Que ele é o maior alvo? Que eles são o maior alvo dessa pandemia? E um dos filhos de Noé zomba da nudez e da embriaguez e acaba sofrendo consequências, porque quando um neto zomba do pai, zomba do avô, zomba dos antepassados, ele terá uma vida curta e maldita. Mas diz também que 2 filhos pegaram uma capa e com a cara virada foram até o pai e cobriram o pai, para não verem a nudez do pai, para não verem a vergonha do pai, para cobrirem o pai. E esses 2 filhos foram abençoados com vida longa e prosperidade em todas as áreas da vida.
Mas aí nós pegamos um outro personagem da Bíblia que também passou por uma quarentena, Jonas. Jonas, que é conhecido que foi engolido pelo grande peixe, pela baleia, pelo tubarão, seja lá qual for. Né? Porque a ciência prova, a ciência prova, porque já viu grandes tubarões e uma pessoa inteira, o esqueleto de uma pessoa inteira dentro de um tubarão. Então, seja um grande peixe, seja uma baleia, ou seja um tubarão, a ciência prova que um grande peixe pode engolir um homem. E diz que Jonas recebe uma instrução de Deus para ele ir e pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. E que ele deveria pregar para que eles se arrependessem dos seus pecados. E a cidade de Nínive era uma grande cidade, uma cidade poderosa. Era muito grande, uma das maiores cidades da época. E Jonas, ele recebe a ordem de Deus de sair, ir até essa cidade e pregar o evangelho a essa cidade e dizer: se arrependam dos seus pecados, porque em 40 dias vocês serão destruídos. E a palavra entrou no coração, que diz que até o rei e todo o povo e até os animais se arrependeram dos seus pecados e fizeram orações e jejuaram. Deus os perdoou. Mas Jonas, ele recebe a ordem para ir pregar e ele diz: tá bom, Deus, eu vou. Ele vai até o barco e lá na beira da praia, ele pega um barco para outro lugar. Ele fala: eu vou lá pregar, eu vou lá fazer a vontade de Deus, eu vou lá fazer o que Deus quer, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Mas quando ele chega no porto, ao invés de ele pegar uma embarcação para ir para a cidade de Nínive, ele vai para outro lugar. Ele foge, se esconde, ele não quer ir levar a palavra. E aí acontece uma grande tempestade, entre aspas, um grande dilúvio, ou um pequeno dilúvio, ao ponto do barco afundar. E antes, você conhece a história, eles tiram a sorte, perguntam qual o Deus e o que está acontecendo, até que descobrem que é Jonas, que é o desobediente, o rebelde. Não tem coisa pior do que você colocar um desobediente, um rebelde na sua vida, E é isso que acontece com esse barco. Ele recebe Jonas, um rebelde, um desobediente. Não tem coisa pior do que casar, do que namorar, do que casar com um rebelde. Não tem coisa pior do que contratar um rebelde. Não tem coisa pior do que colocar um rebelde no púlpito. Não tem coisa pior do que ser amigo de um rebelde. E aquele marinheiro, aquele barco, aqueles marinheiros permitem Jonas entrar naquele barco sem saber quem ele era. Mas ele era um rebelde, um desobediente. E quando ele entra, porque a desonra, a desobediência traz maldição, traz morte. E diz que aquele barco começa a afundar e eles começam a jogar todas as cargas, até que eles lançam a sorte e cai sobre Jonas e dizem: você é o problema. E ele diz: porque Deus mandou eu fazer isso, mas eu não fiz. E jogam Jonas no mar. E aí a tempestade acaba. O pequeno dilúvio acaba. E aí Deus dá ordem a um grande peixe e ele engole Jonas. Quando ele engole Jonas vai ficar ali 3 dias e 3 noites de quarentena. Ele não tinha Netflix. Ele estava totalmente sozinho. E 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E ele diz que ele foi ao inferno, ele desejou morrer. E nós estamos na nossa quarentena, geladeira cheia, pelo menos da maioria, internet, Netflix. Mas muitos estão querendo morrer, muitos estão dizendo: eu estou vivendo um inferno, eu não aguento mais. E Jonas, quando clama, Deus o perdoa e o peixe vomita ele na beira da praia. Sabe, isso é o que acontece com toda pessoa que é morna. Sabe, Deus diz em Apocalipse, Jesus diz a um dos pastores: olha, diga ao povo que ou seja quente ou seja frio, porque se for morno eu vou vomitar, dá nojo. Sabe, ou vai ser crente de verdade, ou vai para o mundo, vai para o inferno. Porque ser mais ou menos, ser morno, um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo, isso, Jesus diz que isso dá ânsia de vômito. E diz: eu vou te vomitar, você me dá nojo. Porque se você for quente, eu tenho graça. Eu vejo graça na sua vida. Mas se você for frio,
eu tenho misericórdia, eu vou querer te salvar, mas se você não for nem crente, nem frio, você for morno, você me dá ânsia de vômito, eu vou te vomitar, eu não sinto graça na tua vida, e eu nem sinto misericórdia, eu sinto nojo. E essa é um dos grandes problemas que nós temos vivido hoje. As pessoas querem viver um evangelho mais ou menos, um cristianismo mais ou menos, um pé no reino e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no pecado. Se você for pecador, se você estiver no mundo, se você for um prostituto, uma prostituta, um assassino, Deus tem misericórdia, Ele vai fazer de tudo para te salvar. Se você for quente, Deus vai te usar como um exemplo, como um modelo, e como uma bênção, um abençoador. Mas se você é mais ou menos, Deus tem nojo, Deus vomita, como o peixe vomitou Jonas, ainda que era um profeta, porque você pode ser crente, você pode ser evangélico, você pode ser profeta, pastor, você pode ser apóstolo, mas se for morno, Deus vomita, Ele tem nojo. Como é que está a sua situação com Deus esses dias? Você está quente ou você está frio? Você está morno? E aí nós vemos Jonas, ele é vomitado na beira da praia. E aí ele diz, não, agora eu vou obedecer. Tem gente que tem que ser engolido, tem que ser levado às profundezas, tem que dizer, Senhor, eu estou vivendo um inferno, eu me arrependo. Se essa quarentena está acontecendo isso com você, que bom. Que bom que você está sentindo um inferno, que bom que você está sendo levado às profundezas. Que bom que você é intragável, tem gente que é intragável, tem profeta que é intragável. E Deus diz, eu vou te vomitar. E o peixe vomita ali na beira da praia. E ele diz, não, eu não vou ser frio, eu vou ser quente. Eu quero ser quente. E ele vai até a cidade de Nínive. E ele atravessa a cidade pregando. E ele diz, dentro de 40, se arrependam, porque senão dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Como destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir essa cidade. E o rei se arrepende do seu pecado. O rei se arrepende da sua maldade. Jonas termina de pregar, ele sobe num alto monte, fica olhando a cidade, e ele quer ver a cidade ser destruída. Tem pessoas que querem a destruição do país. Tem pessoas que quanto mais morte, melhor. Jonas quer ser um crente, quer ser um profeta quente, avivado, que obedece. Ele sobe no monte, ele diz, eu fiz a minha parte, agora faz a sua, Deus. Destrói o ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o rei e o povo oraram e jejuaram, e até os animais jejuaram. Houve um quebrantamento, se arrependeram. E Deus falou, não, eles se arrependeram, então eu não vou destruí-los. Não vai ter morte, não vai ter mais morte. E Jonas fica triste. Engraçado é que ele sobe no monte, ele está extremamente feliz. Depois de ter pregado na cidade, depois de ter entregue a palavra de Deus, de ter profetizado, ele sobe no monte e diz a palavra, que ele está extremamente feliz. E Deus faz uma planta crescer, e a planta cresce e faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Ele fica muito feliz. Ele está na sombra, ele está na proteção. Mas Deus manda um bicho. Primeiro Deus mandou um grande peixe, agora mandou uma praga. E essa praga morde, destrói a planta murcha. E ele fica extremamente triste. Sabe que tem pessoas que acordam de manhã felizes e à tarde tão tristes? Uma tristeza, uma depressão. Uma doença psicossomática. Se abatendo, se entristecendo. E uma hora está feliz, e uma hora está triste. A alma está lá, sobe e desce numa loucura. Mas nós temos que entender o que aconteceu com Jonas. Aqui não é um texto bíblico, mas um texto histórico e científico. Diz que a cidade de Nínive, que esse rei, que esse povo com o seu exército, entrou em guerra com Israel. E eles destruíram muitas coisas, mataram muitas pessoas, saquearam muitas coisas, e eles mataram. Pior do que ter matado os habitantes da cidade de Nínive,
torturaram o pai de Jonas. Pior do que perder o pai. Pior do que perder o pai numa guerra. Pior do que perder o pai numa pandemia. O seu pai foi torturado pelos inimigos. E aquilo mexeu demais com a alma. Sabe, às vezes não precisa 1000 cair de um lado e 10.000 do outro. 1000 cair de um lado e 10.000 à sua direita. E você não ser atingido. Às vezes basta uma pessoa da sua família ser atingida, que mexe com a sua alma, que mexe com a nossa alma. Ai, toca num filho meu. Acontece algo com o filho meu, um acidente, alguma coisa, um imprevisto, uma doença. Sabe, não precisa 1000 cair de um lado e 10.000 à minha direita. Basta tocar num filho meu. Basta tocar em alguém da minha família, num pai, num filho, que a alma se debate. Que as doenças psicossomáticas surgem. Que as síndromes, que os pânicos, que os altos e baixos. Numa mesma conversa, a pessoa está rindo, gargalhando, e em seguida chora. Um desequilíbrio, uma alma batida que precisa de refrigério. Refrigera a minha alma. Sabe, nós vamos começar a sair de casa. E nós vamos começar a voltar ao normal, a esse novo normal. Passamos pelo vale da sombra da morte. 1000 caiu de um lado, 10.000 à minha direita, e eu não fui atingido, eu não fui tocado. Eu venci a morte. Deus me livrou, me guardou. 1000 caiu de um lado, 10.000 à minha direita. Mas a minha alma, alguém da minha família passou por uma situação terrível. Não precisa 1000 de um lado e 10.000 do outro. As coisas já começam, a alma já começa a se abater. E eu preciso de um refrigério. A primeira coisa que eu preciso para esse recomeço, a primeira coisa que eu preciso, que nós precisamos para este novo tempo e para este novo normal, é um refrigério de alma. Porque nós estamos vendo tanta morte, tanta desgraça. 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro. Familiares nossos sendo atingidos. Por um celular, uma pessoa mata. Por um tênis, um jovem mata o outro. Nós vemos a maldade, a corrupção, o tráfico. A maldade crescendo. Pai contra filho, filho contra pai. Irmão contra irmão. Nós estamos vendo pessoas sendo mortas por um celular, por um tênis. Nós estamos vendo pessoas sendo torturadas, literalmente torturadas, enforcadas, assassinadas. Você acha que você tem condições de começar desse jeito? Nós até podemos sair da arca. Nós até podemos sair da nossa casa. Deus pode até nos enviar. Mas será que eu estou quente ou será que eu estou frio? Ou será que eu acordo quente e depois do meio-dia já estou frio? Será que eu não estou morno? O que acontece com a nossa alma quando 1000 cai de um lado e 10.000 do outro lado? O que acontece com a nossa alma quando um familiar nosso é tocado? Noé, Jonas, passaram por momentos terríveis de angústia, embriaguez. Sabe, aqui só abri um apêndice para falar sobre a embriaguez, algo bem simples para nós caminharmos e falarmos sobre Elias e encerrarmos. Sabe, eu lido com muitas famílias em que a embriaguez do homem é muito real e muito constante. Agora me fala uma coisa, por que um homem se embriaga? Ah, pastor, porque é vício, é espírito de vício. Ah, é o Zé Pilintra. A Bíblia fala, e ela é bem clara, deixa a bebida forte para o fraco. Um homem que bebe, o que ele quer ser? Fraco. Um homem que bebe é o quê? Fraco. E por que o homem não quer ser forte? Por que um homem prefere ser fraco, embriagado, do que ser forte?
Muitos homens não querem ser como seus pais foram. Muitos homens não querem passar e não querem fazer o que seus pais fizeram. Porque os seus pais eram fortes. Porque os seus pais abusavam. Porque os seus pais faziam abusos físicos. Abusavam da mulher, abusavam dos filhos, cometendo abusos físicos, morais e até sexuais. Então por que um homem, geralmente um homem, prefere beber e ser fraco? Para não ser forte. Porque ele tem medo de ser forte e ser como um dos seus antepassados. Por que não é? Preferiu ser fraco. Porque ele não queria ser forte de novo, construir uma arca e passar por tudo de novo. Não sei, só estou aqui pensando, refletindo. Mas muitos homens bebem porque não querem ser fortes. Porque conheceram um homem forte. E esse homem forte foi um abusador. E aí eles preferem ser fracos. E a forma mais simples de um homem ser fraco é bebendo. É perdendo as forças. É não tendo controle. Muitos homens têm medo de serem fortes. Mas aqui, mais para frente, nós podemos falar sobre isso. Queria só abrir um apêndice para começar a abrir a mente para isso. Mas nós vemos aqui Noé, Jonas e agora Elias. Imagine Elias. Elias chama o rei Acabe. Convoca todos os falsos profetas, mais de 800 falsos profetas, profetas de Baal. Convoca todo o povo e diz, vamos fazer um desafio. Vocês fazem um sacrifício e eu faço um sacrifício. Vocês vão clamar a Baal e eu vou clamar ao Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Vocês vão fazer o sacrifício. E se o Deus de vocês responder, ele é o Deus de Israel. Se o meu Deus responder, se o Deus Altíssimo responder, ele é o Deus de Israel. Vamos tirar a dúvida, vamos tirar a prova. E aí, Elias, ele aparece do nada, ele surge do nada, ele faz um desafio, ele convoca o rei, ele convoca o povo, ele convoca os falsos profetas, e de um lado é levantado o altar a Baal pelos falsos profetas, e a manhã toda eles levantaram o altar, sacrificaram animais, sacrificaram a sua própria carne, o seu próprio sangue. Porque como Baal não respondia, eles começaram a bater em seu próprio corpo e sangrar o seu próprio corpo, fazendo sacrifício humano. Eles levantaram o altar, sacrificaram sangue de animais, sacrificaram sangue humano. Baal não respondeu. Passado parte do dia, Elias levanta o altar, ele junta as 12 pedras, restaura o altar de Israel, coloca o animal sobre o altar, derrama água e ele fala, Baal não respondeu. Baal não é o Deus de Israel. E eu vou orar. E se o Deus de Israel responder, ele é o Deus de Israel. E aí ele faz o sacrifício. E quando ele começa a orar, Deus responde com fogo, consome o altar todo. Os profetas de Baal são mortos e todo o povo cai com a cara no chão e diz, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus. Eu não vou adorar outro Deus. Só o Deus Altíssimo. Só o Deus que criou os céus e a terra. Só o Deus de Israel. Só o Deus Pai. Depois que ele faz tudo isso, Deus responde com fogo. Sabe o que acontece? Ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel e ele foge. Sabe? E alguns falam, ele tem um problema com mulher, porque... Jezabel ameaçou ele e ele ficou com medo e fugiu. Ele tem um trauma de infância, um problema com a mãe, ele tem problema com mulher, ele tem medo de Jezabel e ele fugiu. Não, sabe o que acontece, gente? Depois de nós fazermos algo muito grande, o nosso corpo é como se a nossa alma se descarregasse. Nossa alma perdesse todas as forças. Ele levantou um altar. Ele fez um sacrifício. Ele fez outro sacrifício. Era um grande desafio. Ele convocou todo o povo. Começou a orar. Deus respondeu. Uma nação inteira se converteu. Uma nação. Com Noé e o dilúvio, toda a carne foi morta. Para que o homem pudesse começar a viver e a andar no Espírito. Jonas, ele vai à cidade de Nínive e toda a cidade de Nínive
é salva. E ele não queria que a cidade fosse salva, ele queria. Elias recebe uma ameaça de morte, ele foge. E aí, mas por quê? Um homem que ora e Deus responde com fogo, um homem que salvou, que fez todo o povo refazer a sua aliança com o Deus Altíssimo. Por que ele fugiu? Ah, ele tem problema com mulher. Sabe, as pessoas têm essa mania de falar o machismo da época, o feminismo. Não, a Bíblia não é machista e nem feminista. Deus criou o macho e a fêmea. O machismo é um homem doente. O feminismo é uma mulher doente, que gera filhos doentes, uma sociedade doente, LGBT, como Sodoma e Gomorra. E o machista precisa se arrepender. A feminista ainda tem a oportunidade de se arrepender. E os nossos filhos, e essa geração, ainda tem a oportunidade de se arrepender e voltar para os braços do Senhor. Mas aí Elias foge, a gente fala, mas o que acontece que tinha com a alma? Por que ele desejou morrer? Porque Elias passou por um inferno, atravessou o deserto, passou por um inferno, desejou morrer. Sabe, é engraçado que assim, Elias ele deseja morrer, só que ele corre para o monte do Senhor, para o monte Horebe. Ele quer falar com Deus, ele quer morrer diante de Deus. Sabe, as pessoas que vão cometer suicídio, elas cometem suicídio e correm para o pastor. Elas tentam cometer suicídio e correm para o hospital. Eu não vi ninguém tentar cometer suicídio e correr para o cemitério. Ninguém quer morrer. No fundo, ninguém quer morrer. Nós queremos resolver essa dor. Nós queremos tirar essa dor do peito. Nós queremos tirar essa angústia, essa loucura. Nós queremos tirar esse alto e baixo, essa doença psicossomática, esse peso, essa opressão. Essa alma que sangra, nós queremos um refrigério de alma, essa que é a verdade. Nós queremos viver, e viver em abundância, e viver eternamente. Ninguém quer morrer. Nenhum disso, ninguém que tenta cometer suicídio, corre para o cemitério, corre para o telefone, liga para o bombeiro, para a polícia, corre para o telefone, liga para o marido, liga para o pastor, corre para a igreja, corre para o hospital. Elias, ele diz, tira a minha vida, Senhor. E ele está tão triste, tão angustiado, ele está tão para baixo, com a alma esgotada, que ele deseja morrer. Só que ele corre para Deus. Por que ele não correu para o diabo? Por que ele não correu para Satanás? Não, ele corre para Deus. Corre para Deus. Se a sua alma está angustiada, seja antes da pandemia, durante a pandemia ou pós-pandemia, se a sua alma, se você está querendo morrer, se você não aguenta mais, se a alma está aflita, sangrando, porque aconteceu algo com o seu pai, porque aconteceu algo com a sua mãe, com o seu irmão, porque aconteceu algo com o seu vizinho, porque 1000 caiu de um lado, 10.000 do outro, 1000 de um lado, 10.000 à sua direita, eu não sei o que aconteceu. Se você se desviou do caminho como Jonas, mas eu não sei se você fez algo grande e está cansado. Quantos grandes homens e mulheres de Deus fizeram coisas tremendas, foram bênçãos, são abençoadores, mas estão querendo a morte. Corre para Deus. Deus envia um anjo, o anjo da comida, da bebida. Ele está cansado, ele dorme, o anjo acorda ele, dá comida e dá bebida, ele corre, tem um encontro com Deus, ele diz, eu quero morrer, só eu fiquei, só eu faço. Não, tem muita gente boa ainda no mundo, tem muita gente abençoada, tem muita gente abençoando. Mas ele corre para Deus, e aí eu pergunto, sabe qual é a questão? Sabe por que Elias, além de ter feito algo muito grande, que empenhou muita força, que empenhou muita unção, que exigiu muito do seu corpo, da sua alma, e depois ele teve um desgaste, que é comum até mesmo em muitas mulheres depois do parto, e terem depressão pós-parto, porque tiveram tanta força, tiveram que fazer tanta força para gerar e para fazer nascer, que depois há um desgaste. E muitas mulheres depois do parto entram em depressão, é normal. Tem que tratar, tem que acompanhar, tem que ter um médico, tem que ter um psicólogo, um pastor, tem que tomar remédio se necessário, até que se levantar.
E acontece isso com Elias. Mas sabe o que mais, na minha opinião, vou deixar bem claro, na minha opinião, sabe o que fez a alma de Elias se abater? Foi que Jezabel, não é que Jezabel ameaçou matar ele. Ele sabia que ele podia passar pelo vale da sombra. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou pelo vale da sombra da morte. E ele venceu a morte. Deus o livrou e guardou. Mas Jezabel, que o ameaçou matar, tinha matado muitos profetas. Você sabe quantos amigos de Elias morreram? Você sabe quantos profetas Jezabel matou? Quantos discípulos de Elias morreram? Quantas pessoas foram tocadas e foram mortas e foram torturadas, foram envergonhadas? Quantos amigos de ministério? Quantos discípulos de Elias? Quantos irmãos profetas que Jezabel matou? Isso mexeu com a alma dele. Sabe, eu vejo muitos pastores em depressão. Sabe, as estatísticas dizem que mais de 80% das mulheres de pastor estão em depressão. Sabe por quê? Porque vêm tantos pastores sendo humilhados, sendo massacrados, sendo menosprezados, ignorados, chamados de ladrões, sendo apedrejados a cada dia. Não tem uma palavra de gratidão. Não tem uma atitude de amor, de carinho, de respeito. Sabe, os pastores e as mulheres de pastores, principalmente, veem muitos companheiros e companheiras de ministério, muitos profetas e profetisas morrendo, e sendo mortos por esse espírito de Jezabel, que se acha superior, que nem é profetiza, mas se diz profetiza, se acha importante. E Elias, ele viu muitos amigos de ministério, muitos outros pastores, muitos outros profetas, provavelmente mentores, provavelmente discípulos que foram mortos pela ordem de Jezabel. E isso deve ter mexido demais com a alma dele. Eu guardo no coração muitos amigos de ministério que morreram. Minha mãe morreu faz pouco tempo. Isso mexe com a nossa alma. Quando minha mãe veio a falecer, eu engordei quase 15 quilos. Mexeu demais. Sabe, esse espírito de Jezabel que há na igreja, sabe, querendo afrontar, querendo humilhar, querendo desrespeitar, ignorar, querendo fazer a obra de qualquer jeito, com desleixo. Esse espírito de Jezabel querendo matar os profetas, matando os profetas. E Elias viu muitos amigos de ministérios morrerem. Isso mexeu. Mas Deus fala com ele: não, Elias, você não vai morrer, você não é o único. Eu ainda guardei e os livrei da morte, livrei mais de 7.000 homens que vão começar um novo tempo. E você vai sair dessa caverna, e você vai ungir reis, você vai ungir profetas, você vai ungir a próxima geração. Mas Elias, ele precisava de um refrigério de alma também. Sabe, Noé precisou de um refrigério de alma. Jonas precisou de um refrigério de alma. Noé caiu bêbado. Ele precisava de um refrigério de alma. Um amigo para conversar. Sabe qual é o maior problema antes da pandemia, durante a pandemia, e ainda é um problema? Não é a quarentena. Não é o isolamento, é a falta de comunicação. As pessoas não falam, as pessoas não se conversam, não se comunicam, as pessoas não se expressam. As pessoas estão vivendo solitárias, sozinhas. Estamos deixando de ser um corpo. A raiz da doença é a solidão. Não é bom que o homem esteja só. E tem muita mulher matando o seu homem, deixando ele só. E tem muito povo querendo matar o seu pastor, querendo deixar ele só. E estamos nos matando com a solidão, com a indiferença. O que leva muitos à depressão e ao suicídio antes da pandemia. E se não tomarmos cuidado daqui em diante, é a falta de ligação, de conexão. É a falta de sermos um corpo, de sermos um sistema. É a falta de relacionamento, de olho no olho. De conversar, de se expressar. É a falta de companheiro, é a falta de amigos.
Noé foi afogar as mágoas. Jonas quis fugir para onde Judas perdeu a bota. E Elias entrou numa caverna para morrer. E olha que eram homens que quando nós olhamos aqui tiveram altos e baixos, tiveram doenças de alma, tiveram doenças psicossomáticas, porque um familiar seu foi tocado, porque um familiar seu foi morto, porque 1000 caiu de um lado, 10.000 à sua direita, porque passaram pelo vale da sombra da morte, mas precisamos de um refrigério. Sabe, você precisa de duas coisas para este novo tempo, para este novo normal. Primeiro, refrigério de alma. Segundo, voltar e refazer as amizades. Elias diz para Deus, só eu fiquei, é a solidão, é o isolamento, é a quarentena, é a caverna, é a perseguição, só eu fiquei. Ele precisava de um refrigério de alma, ele precisava de uma unção nova. Deus precisa trazer um refrigério de alma, derramar uma unção nova, fortalecer, refrigério de alma, refrigera a minha alma. Você precisa de um refrigério de alma. E você precisa voltar e refazer as amizades, as boas amizades. Porque Deus diz para Elias, eu guardei ainda 7.000 homens que não dobraram seus joelhos para Baal. Homens bons, homens tementes a Deus, homens fiéis, homens fortes e perseverantes. Você precisa de um refrigério de alma. Volte a conversar, a se comunicar. Mande mensagem, ligue, se encontre. Mas você precisa de um refrigério de alma e refazer as suas amizades. Precisa refazer a aliança. Volte a ajudar o seu esposo e fazer do seu esposo um homem forte, focado para vencer. Vamos refazer a nossa aliança, vamos refazer o corpo, vamos remontar o corpo, vamos colocar o corpo para funcionar. Vamos sair dessa caverna, vamos sair e fazer a obra. Quero terminar orando por você e que você coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero colocar uma música agora. Eu colocar essa música, gostaria muito que você ouvisse. É o Salmo 91, 1000 cairão, do Fernandinho. Vou separar ela, mas gostaria que você começasse a se preparar, fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Vai se preparando. Vamos ouvir este louvor para encerrar. Clame ao Senhor, refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Que você possa dizer, refrigera minha alma, refrigera. Eu preciso de água da vida, eu preciso de um refrigério, eu preciso de força, eu preciso de um renovo. Peça para que o Senhor renove. Vamos terminar com este louvor. É o Salmo 91, 1000 cairão, do Fernandinho, CD acústico. Vamos adorar ao Senhor.
Refrigera, Senhor, a nossa alma. Clame ao Senhor agora. Refrigera, Senhor, a minha alma. Refrigera, Senhor, a alma do seu povo, Senhor. O Senhor te livrou e te guardou. Você passou pelo vale da sombra da morte. 1000 caíram de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não foi atingido. O Senhor te livrou e te guardou. E Ele refrigera a sua alma. Ele te abençoa com toda sorte de bênção. Receba paz. Receba alegria. Receba prosperidade. Volte a dormir à noite. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas do seu espírito de amor, de equilíbrio, de moderação. Receba do amor de Deus. Ele refrigera a sua alma. Ele te abençoa com toda sorte de bênção. Ele te ama. Ele é justo. Receba paz, receba prosperidade. A partir de hoje, de agora, você vai dormir em paz. Você vai dormir a noite do justo. Você vai dormir o sono do justo. Você vai dormir a noite toda. Vai dormir em paz. Receba paz. Receba refrigério. O Senhor traz refrigério à sua alma. Tire todo o peso, todo o fardo. Se arrependa do seu mau caminho. Se converta do seu mau caminho. É tempo de orar, é tempo de jejuar. É tempo de se derramar. Se quebrante aos pés do Senhor. Faça como a cidade de Nínive, que ouviu a mensagem e se arrependeu. O Senhor te livrou e te guardou. Ele está nos dando privilégio, como deu privilégio a Noé e a sua família de recomeçar. Nós vamos começar, nós vamos recomeçar um novo tempo, um novo normal. Temos a oportunidade de vivermos no Espírito, de andarmos no Espírito, de agradarmos a Deus. Em nome de Jesus, toda a carne seja morta. Que todo desejo do pecado, que todo vício, que toda prostituição, que toda maldição seja apagada, em nome de Jesus, seja perdoada, seja arrancada, em nome de Jesus. Você é Espírito para andar no Espírito e viver no Espírito. Em nome de Jesus, que toda a carne seja morta e comece a viver no Espírito uma nova vida. E ande no Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levante para fazer a obra. Se levante para ir à cidade de Nínive, para falar do amor de Cristo. Não daquele que está com um chicote, com uma espada para matar, mas daquele que está com os braços abertos para amar e perdoar. Faça como Elias. Clame por um refrigério. Saia dessa caverna e comece a se ligar, se conectar. Refaça as amizades, volte a conversar. Volte a se relacionar. Volte a ungir profetas e a ungir reis. Deus quer te usar neste novo tempo para fazer um novo normal. Eu vou ficando por aqui. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo às 10 horas da manhã. Temos Manhã com Cristo. Eu te convido para estudar a palavra de Deus. Estaremos começando o livro de Mateus, capítulo 1. Domingo às 10 horas da manhã. Todo domingo, das 10 às 11 horas, Manhã com Cristo, estaremos estudando a palavra do Senhor. O livro de Mateus, capítulo 1. Fique na paz, em nome de Jesus.